Oi, bom dia. Nós vamos, como sempre, todos os dias, nós vamos estar cultuando ao Senhor, conversando, conhecendo melhor a respeito do seu amor, a respeito da sua misericórdia. Conhecendo isso, mais poderemos desfrutar daquilo que é real e que já acontece. Porém, às vezes não temos tanta compreensão sobre o assunto. E isso faz com que a gente perca muito da beleza, não é? Que isso pode proporcionar a cada um de nós. Então, no texto do Salmo 119, versículo 119, então a Bíblia diz o seguinte: deitas fora, presta bem atenção ao que o salmista vai falar, porque isso vai ilustrar perfeitamente aquilo que temos lembrado sobre os limites humanos para compreender o amor de Deus. A revelação de Deus é essencialmente o amor dele, que já é muito para a gente entender. Então, o amor dele é a essência, é o conteúdo real e nem principal, é o único conteúdo. A conexão bem sucedida. E agora, o que eu faço? Bom, parece-me que eu estou conectado. Não, aqui já está dizendo, deixa eu ver. Deixa eu fazer um sinalzinho aqui só para me identificar aqui no outro aparelho. Tudo indica que eu estou conectado. Vamos lá? Então vamos ver até quanto tempo vai dar. Bom, então o Salmo 119, versículo 119. Nesse salmo, nesse texto, né, como também todo esse salmo, mas nesse especialmente a gente pode destacar hoje, a gente vê o quanto nós somos limitados para compreender o amor de Deus. Por mais que a gente tenha acesso a ele, por mais que a gente escute ele, por mais que a gente conviva com ele, a gente tem dificuldade de compreender. Isso está bem ilustrado aqui no salmista. Então veja só, ele diz assim: deitas fora. Pronto, está dizendo que eu estou conectado. A internet está brincando comigo hoje, não é comigo não, com todo mundo. Então, aí aí ele continua, né? Deitas fora como escória todos os ímpios da terra, pelo que amo os teus testemunhos. Veja só, aquele Senhor que não são iguais a mim, tu jogas fora, mas eu sou aquela pessoa que guardo os teus testemunhos. Isso mostra que há uma distância enorme entre o que o salmista está entendendo e a revelação de Deus. Muito longe de estar compreendendo exatamente o amor de Deus. Deus desprezar o ímpio, não é, como escória, não é, demonstra exatamente essa falta de compreensão de quem realmente Deus é. A paráfrase terapêutica diria o seguinte: nós salvos, nós que somos guiados pelo Espírito, nós que já passamos pelo novo nascimento, nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça e por seu Espírito ajudador, tem nos levado, é Ele que tem nos levado a amar os seus estatutos. Então não é mérito nosso. No fundo, nós somos iguais a qualquer outra pessoa. É Ele que nos leva a amar os seus estatutos, cada vez mais. Né? É um processo que Ele está operando. E com isto, e por isto, entendemos e nos alegramos por seu amor por todas as pessoas, inclusive os ímpios, os quais não os considera escória. Não os considera escória, nem os deitam fora, longe dele.
Então, o fato de compreendermos agora que ele não faz isso que o salmista está falando, né, já é um desfrute, né, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Né? Porque se ele faz isso com o ímpio, aí agora eu vou começar a me questionar, porque qual é a diferença minha para o ímpio? Ah, mas o salmista diz que é porque ele, não é? Ele está atento, ele ama os testemunhos do Senhor. É isso que ele diz, né? Ele ama esses testemunhos. Então, mas isso a gente sabe que não é mérito nosso, é mérito do próprio Espírito na vida da gente. É ele que nos leva a amar, é ele que nos leva a cada vez mais sermos obedientes, é ele que nos leva cada vez mais a sermos coerentes com esses testemunhos, com esses estatutos do Senhor Deus. Tá bom? Então, com isso, o nosso culto a Deus, não é estudo da Bíblia, buscando entender ela, não buscando fundamentos aos nossos preconceitos e às nossas prepotências, né? Então, eu crio essa situação e eu vou para a Bíblia buscar justificativas para isso que eu tenho crido, tá bom? Muito bem, eu tenho que correr um pouquinho por causa do horário, né? Já que perdemos algum tempo com a internet que não ajudou no começo, né? E talvez ainda pode ser que ainda venha a criar outras situações. Aqui está falando sobre a casa de apoio, né, que a gente iria falar hoje sobre ela também, né? As maneiras que temos de ajudar nesta obra, e aqui eu coloquei 3: doações, alimentos e utensílios e divulgação. Então são 3 maneiras. É através da divulgação que pessoas usam, não é, a casa de apoio. Inclusive já teve muita gente, inclusive de outros estados, que conheceram, ficaram sabendo da casa de apoio através de divulgações, e quando passou por aqui sabia que teria esse local para eles serem acomodados. Então são 3 maneiras que, né, e inclusive o PS CAPES, que é quem coordena a casa de apoio, ela está com a sua missão Esperança, e essa missão atende à questão emocional, existencial e espiritual dos indivíduos. Os projetos estão sendo desenvolvidos nesses 3 sentidos. Sobre a ceia do Senhor, né? Sobre a ceia, deixa eu ver o horário para poder eu ir me arrumando, né? Sobre a ceia do Senhor. Primeiro, só lembrando rapidamente, e é essencial, não precisa de muitos detalhes, né? O primeiro dia da semana é o dia que a igreja primitiva escolheu, desde aquele início, para poder realizar a celebração da ceia, tá? Mas isso não é o fundamental. Não é o fundamental o dia, não é fundamental horários, não é fundamental a periodicidade e o ritual. Essas 4 coisas não são fundamentais, entendeu? Não são fundamentais, porque a essência da ceia, da celebração da ceia, é o relembrar, é o rememorizar, né? Guardar, rever a ideia e a lembrança do que Deus fez por nós e tem feito por amor do ser humano. Tá bom? Então esse é o grande objetivo da ceia, é estar rememorizando. Toda vez que estamos relembrando esse amor, relembrando essa ação de Deus, então a gente está celebrando a ceia do Senhor. Tá bom? Então, o ladrão da cruz não precisou tomar vinho, não precisou comer pão, não precisou de cerimonial, nada dessas coisas. Tá? Outras, muitas pessoas também na história do cristianismo também não participaram, por um ou outro preconceito que a igreja criou, por uma ou outra regra que a igreja inventou e que muitas pessoas ficaram sem participar da ceia, né? Como se isso fosse um tipo de um castigo para forçar as pessoas a determinados comportamentos e atitudes. Mas, na verdade, não é isso que muda nada. O importante é que, quando você relembra, você está celebrando. Tá bom? Então, essa é a questão da ceia. Vamos aqui para o texto bíblico.
Tá? Vamos para o texto bíblico. Estamos em João, capítulo 4. Deixa eu colocar aqui nos comentários, né? Para poder facilitar para aquelas pessoas que depois vão querer chegar a esse momento. Aqui tem a irmã Ivete, que já, né, está aqui conosco. Bom dia. Aqui tem a irmã Valdenice Lisboa também, que já está conosco. Vamos lá. Ok. Muito bem. Texto bíblico, capítulo 4 de João. Então, nós estamos agora naquela conversa, né, de Jesus, já conversou com os apóstolos, né, e aí o texto 39 e 40 diz que muitos samaritanos daquela cidade foram ao encontro de Jesus, né, por causa da palavra da mulher. A gente conversou sobre isso ontem, né? Quer dizer, não temos que nunca ficar achando que a nossa... não somos capazes, né? Precisamos lembrar que a gente não é capaz de convencer as pessoas a respeito das questões espirituais. Até lembramos que você pode convencer intelectualmente, tá? Você pode encontrar argumentos intelectuais para convencer pessoas, mas isso ainda não os leva à conversão. Eu conheço, e você conhece, pessoas que têm plena, né, foram convencidas intelectualmente, mas não tomaram nenhuma posição, nenhuma atitude em relação à questão espiritual. Você pode convencer pessoas, e muitos têm feito isso, principalmente muitos, né, não todos, mas muitos desses grandes pregadores, eles são capazes de convencer as pessoas no aspecto emocional. Então, emociona a pessoa, cria situações emocionais, e a pessoa, então, se convence emocionalmente a respeito daquilo. E aí vão para as conversões dela chorando, né, com muita tristeza, com muita coisa. Então chegam lá. Mas não há uma conversão espiritual genuína. Tá bom? Não é isso que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente consegue intelectualmente e emocionalmente. Agora, espiritualmente, só o Espírito Santo de Deus. Ele pode usar a convicção intelectual, não é? O que podemos fazer emocionalmente, mas espiritualmente só o Espírito de Deus. Tá? Eu acredito que na maioria das vezes, quando a gente tenta convencer intelectualmente, a gente atrapalha mais do que ajuda, né? Ao contrário do cinto de segurança. Tem muita gente que morre por causa do cinto de segurança, mas a grande parte das pessoas são salvas. No caso da convicção, dessa coisa que a gente pode fazer intelectualmente, né, convencer intelectualmente as pessoas, né, eu acredito que é o contrário. Muita gente se perde e alguns se salvam, ou seja, o Espírito aproveita o que a gente faz intelectualmente e convence espiritualmente. Tá bom? Então a gente atrapalha mais do que ajuda com essa nossa preocupação de convencer. Aí a gente bota os pés pelas mãos, a gente julga as pessoas, a gente condena as pessoas, né? Como se isso fosse essencial, eu colocar medo neles, eu assustá-los, eu botar eles lá no chinelo para poder eles tomarem como se isso fosse levá-los, não é, a uma decisão, a uma conversão real. E isso termina muitas vezes atrapalhando. Muito bem. Aí diz assim, aqui no versículo 41, e muito mais creram por causa da palavra dele. Então, muitos creram pelo que ela falou, é o que o texto está falando, e muito mais creram por causa da palavra dele, né? A palavra de Jesus, por aquilo que ele estava fazendo ali na conversa com aquelas pessoas. E diziam à mulher, já não é pela tua palavra que nós cremos, né? Então, a questão intelectual ou emocional. Já não é mais pela tua palavra que nós cremos,
pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Né? É claro que aqui há um entusiasmo muito grande de João, evangelista, né? Pela maneira como ele coloca aqui. Parece que a cidade se converteu, parece, né, que muita gente tomou uma decisão. Então há muito desse entusiasmo quando a gente está escrevendo. Na verdade, não é tão tranquilo assim, não. A tendência do ser humano é rejeitar, né? O espírito convence espiritualmente, convence. O mundo todo está convencido da sua situação pecaminosa. O mundo todo. Agora, somente alguns que tomam a iniciativa de alguma mudança, de algum arrependimento, de algum novo nascimento. Somente alguns. Não tem, né? O espírito, por respeitar a individualidade das pessoas, por não obrigar ninguém a nada, o espírito sabe que ele vai fazer esta obra, mas poucos são os que cedem, são os que se submetem, né, a esse ensino deles. Hinos que cantamos. Na semana passada a gente lembrou aqui o hino de número 2, que é um hino muito completo, muito claro, tem suas limitações, mas é um hino muito interessante, né? Então, o hino dizia o seguinte: ó gratos ao Senhor, ao vosso rei louvai. As pessoas que são gratas ao Senhor, né, ao vosso rei louvai, né? Louvem ao vosso rei, louvem ao Senhor. Com alegria e com fervor, esse é o hino 3, tá? Com alegria e com fervor, seu culto celebrai. Claro que isso aí tem tudo a ver com a ideia nossa de que o culto a Deus ocorre nas 4 paredes ou em alguma reunião coletiva de adoração. A gente fica na ideia de que, né, talvez pela experiência da cabeça, né, do ser humano, de que a divindade está lá, né, naquele cantinho, e ele gosta que a gente vá lá para ficar enchendo ele de elogios, ficar dizendo que ele é bonzinho, ficar dizendo que ele é maravilhoso, né? Então, é a antropomorfização da divindade. Então, se o ser humano gosta de ser elogiado, se o ser humano gosta de ser bajulado, então Deus também gosta. Então, é essa ideia de fazer Deus, né, entender Deus pelo comportamento humano, pelas atitudes humanas, tá? Quando, na verdade, não é assim. O culto verdadeiro a Deus não é a bajulação, não é a dengação que a gente possa fazer. O verdadeiro culto a Deus é sermos luz e sal, como temos lembrado aqui. É a maneira que ele tem de nos usar para abençoar as pessoas. Ele ama todos. Então, como é a maneira das pessoas serem abençoadas? Normalmente, a melhor maneira das pessoas serem abençoadas é umas abençoando as outras. Tá? Umas abençoando as outras. Então, ele usa, o culto verdadeiro a ele, né, é estarmos disponíveis a isto. É estarmos nos colocando como instrumentos mesmo na mão dele. Ele é quem opera, mas ele pode contar com a gente. Vai chegar um momento aqui, eu espero, deixa eu anotar aqui para poder fazer isso, né? Onde eu vou colocar aqui, onde eu vou apresentar uma gravura que eu achei muito interessante, muito rica na informação que ela está dando. A pessoa diz, né, eu conheci a história e depois vi a gravura. A pessoa tem uma história que conta que alguém, falando sobre céu e inferno, não somente na eternidade, mas no mundo, né, na vivência existencial, a pessoa diz que a diferença está no seguinte: como pessoas que têm uma colher, né, muito comprida, né, uma colher muito comprida para ir lá embaixo, dentro de um buraco lá, para pegar alimento.
A pessoa pega o alimento lá embaixo com a sua colher comprida e ela fica, e ela então traz para cima aquele alimento. Inferno, ela dizendo, inferno é quando ela quer comer com aquela colher. Então ela é muito comprida, então ela fica lutando, porque a colher é muito comprida, ela fica lutando e criando situações para o braço, né, naquela colher, poder facilitar que a colher se aproxime da boca para ela se alimentar. Então isso termina sendo um inferno, porque aí com essa luta ela termina prejudicando outras pessoas, porque ela tem que pegar aquela colher comprida e aí vai atrapalhando outros que estão perto dela e fica aquela dificuldade. Nem ela se alimenta e ainda atrapalha os outros na alimentação dela, das outras pessoas. Então isso é o inferno, né? Dentro daquela imagem, dentro daquela... E céu é quando você percebe essa dificuldade, em vez de você ficar lutando com você mesmo para conseguir, você então pega a sua colher comprida de maneira muito tranquila e estende para colocar perto da boca de outra pessoa que está próximo, né? que possa ser alcançado com a sua colher. Então, você não tem que ficar lutando nem atrapalhando os outros. Você simplesmente pega o alimento lá embaixo e você coloca próximo da boca da outra pessoa. E quem está do seu lado faz a mesma coisa com você. Então você se alimenta da colher do outro que deixou próximo para você se alimentar. E você coloca, né? E você ao mesmo tempo tá. Então ele diz que isso é o céu. É quando está todo mundo cuidando em vez de estar brigando entre si e consigo, né, para conseguir alguma coisa, você está facilitando para que outros ganhem, porque você já está ganhando com a convivência com outros. Isso tem muito a ver com o que é céu na terra e o que é céu no céu, né? Porque, na verdade, nós fomos criados assim mesmo, para cuidar uns dos outros, né? A minha realização está em ver o outro feliz. A minha felicidade está em ver o outro alegre. Principalmente, olha, veja só como é o ser humano, tem uma coisa esquisita na gente. Aquela pessoa que nos feriu, aquela pessoa que, né, às vezes inconscientemente nem percebeu, né, que nos feriu, nos entristeceu. Mas quando você percebe que ela está feliz porque você fez alguma coisa para alegrá-la, né, alguma coisa que você fez ou deixou de fazer e que beneficiou ela, aquilo lhe faz bem. Entende? Aquilo lhe faz bem, aquilo lhe realiza, aquilo deixa seu coração aliviado. Então é assim o ser humano, né? Então, quanto mais próximos de Jesus, quanto mais parecidos com Jesus, a gente menos vai se preocupar com a gente, porque a gente vai ter quem cuide da gente e a gente vai cuidar do outro. A gente vai estar preocupado, interessado no outro, né? Em ver o outro realizado, feliz, em ver o outro conseguindo tendo êxito naquilo que ele está querendo e etc. Tá? Então isso é céu. Né? E quando o Espírito faz essas mudanças no coração da gente, para que a gente aprenda a conviver com o outro, então isso faz com que a Bíblia seja exata, quando ela diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha no presente a vida eterna. Né? Vai ter no presente, vai ter no futuro. Tá? Então é no presente que a gente já passa a viver essa vida eterna. Porque, veja aí as bem-aventuranças, o que é? Ser manso, ser pacífico, ser arrependido, enfim, é ser bênção aos outros. O que é o fruto do Espírito? É ser bênção aos outros. Né? O que é ser luz e sal? É ser bênção aos outros. Então, a minha felicidade está nisso, em ser bênção aos outros. Não é? Em nome de Jesus. Eu posso não encontrar motivo para ser bênção ao outro, né? Por qualquer motivo aí que a gente tenha e qualquer coisa. Mas eu, em nome de Jesus, ou para agradar a Jesus, eu vou ser. E eu termino ganhando muito com isso. Ganhando e cultuando, né, a Ele com tudo isso. Tá bom?
Isso foi para lembrar, né, essa parte aqui, então, desse gratos, os gratos ao Senhor, né, honrai ao Senhor e tal. Aí coloca aqui na segunda parte da música, diz assim, a ele pertencem bênção e sabedoria. A ele pertencem. Bom, tem que entender o que é que o compositor está falando a respeito disso. A ele pertencem, né? Pertencem. Bom, normalmente a gente canta entendendo que está dizendo o seguinte, que ele é digno, né? Ele é digno. Agora, se ele é digno de bênção, qual é a bênção que a gente tem para oferecer? Qual é a sabedoria? Né? Então, já perde um pouco o sentido. Né? A ele pertence, então pode ser a questão da doação. Ele doa, ele nos oferece. Né? E a ele pertence a fonte, pronto, a fonte da bênção, a fonte da sabedoria que ele derrama sobre nós. Né? Então, ele é essa fonte. Sim, glória e soberania. Então, ele é a fonte de toda glória e de toda soberania, agora e para sempre, sem fim. Tá? Há outro aspecto também que a gente pode notar aqui nesse hino, que pode ser assim, ele é digno de reconhecermos essas coisas nele. Tá? Ele é digno de reconhecermos essas várias características nele e na maneira dele ser, na maneira dele agir para conosco. Vamos falar sobre Bíblia. Deixa eu colocar aqui nos comentários sobre Bíblia. São itens que nos ajudam a compreender a Bíblia. Lembrando que estamos falando sobre Bíblia dizendo o seguinte, no cristianismo, para o cristianismo, ela é a única palavra de Deus após Jesus. Tá bom? Então, porque para a gente tirar a ideia de que qualquer religiosidade que não tenha a Bíblia, ela não tem acesso a uma palavra de Deus, a revelação. Tá bom? Então, para tirar um pouco dessa nossa prepotência, né, de que nós é que estamos, né, numa condição melhor do que a de todo mundo, então é preciso lembrar que para o cristianismo, para o judaísmo, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Tá? Para outras religiões, bom, os textos sagrados dele é palavra de Deus. Isso não quer dizer que ele seja obediente à Bíblia, é nossa palavra de Deus. Né? A gente é obediente à Bíblia? Ok? Então, a palavra de Deus que ele tem para outras religiosidades não quer dizer que seja porque todo mundo obedece e cumpre, nada disso. Deus se revela, né? E os homens, dentro dos seus limites, como também aconteceu com os homens que escreveram a nossa Bíblia, né? Dentro dos seus limites, dos seus defeitos, dos seus pensamentos, das suas ideias, né? Tão influenciadas pela cultura e por uma série de preconceitos que cada um tem. Então, eles escreveram, o Espírito Santo pega então essa letra que eles escreveram e coloca para a vida da gente e nos faz entender qual é o espírito daquela palavra. Mesma coisa a outros lugares, outras religiosidades. Né? Deus quer alcançar o maior número possível de pessoas. E o que é que ele tem para alcançar isso? Pessoas como eu e você, pessoas como Moisés, pessoas como Melquisedeque, que é de outra religião, não é nem cristão nem judaísmo, não é? Pessoas como aquele rapaz, o Balaão, que não é nem da religião de Melquisedeque, nem é judeu, nem é cristão, nem é do cristianismo, e Deus falou com ele.
Pessoas como aquelas que Jesus falou para os apóstolos: eu tenho outras ovelhas além deste rebanho. Então, estão aí as pessoas e as religiosidades diferentes. Para o cristianismo, então, a Bíblia é a única palavra de Deus, né? E agora, então, deixa eu pensar aqui numa coisa aqui que surgiu na minha lembrança. E, por exemplo, para os mormons, né? Eles têm a Bíblia, eles têm o livro de Mórmon, e parece-me que eles têm outros livros sagrados lá entre eles, não me recordo, né? Então, Deus não está falando para eles através desses textos? Sim. Eles são cristianismo? Sim. Estão dentro do cristianismo. Tem ideias diferentes, tem pensamentos, tem orientações bem diferentes, né, do que a gente está acostumado. Mas dentro do cristianismo, né? Mas eles estão errados? Estão tão errados quanto Moisés diante de tudo que ele escutou da revelação de Deus. Estão tão errados quanto nós, que mesmo conhecendo Cristo e a revelação de Deus através de Cristo, ainda somos capazes de ser e fazer o que a gente é e o que a gente faz. Então estão tão errados quanto eu e você, e estão tão certos quanto eu e você, porque apesar de todas essas nossas falhas, o Espírito Santo sabe fazer a obra dele. Interessante isso. Entendeu? Interessante. O Espírito quer alcançar todos. Ele não coloca, como fez o salmista no começo do nosso culto, né? Tu colocas fora, Senhor, como escória, aqueles que não obedecem, não guardam os teus testemunhos. Ora, mas Deus faz isso, né? Coloca fora, já não faz. Isso aí já é impossível. Como escória, pior ainda. Aí esse amor de Deus não tem espaço para essa prática, né? Então, vamos aqui. Sobre tudo isso para fazermos esse preâmbulo sobre a questão de Bíblia. O que a gente vai chamar a atenção aqui diz o seguinte: pois só ela, no cristianismo, é o que dá autoridade à pregação. Né? Então, quando você vê um pregador pregando, né? A gente tem que entender duas coisas. A primeira, ninguém sobre a face da terra tem autoridade para ser pregador da mensagem bíblica. Nem mensagem de Deus nenhuma. Tá? Ninguém. Porque somos todos pecadores. Aí seria cego guiando cego. Então não tem autoridade. Ser humano nenhum. Né? Por mais que ele tenha bons argumentos, por mais que ele tenha uma experiência arrebatadora, aquelas experiências, né, que deixa os pelos do braço em pé, não tem essas pessoas que são capazes de contar que foram à geladeira beber um copo de água. Eles falam sobre isso, essa ida, só a ida, não precisa nem falar que bebeu não, só a ida à geladeira, eles contam com uma maneira tão arrebatadora que você pensa que eles estavam indo para o céu. Então tem isso, né? Mas não é isso que dá autoridade a qualquer pessoa, tá? Ninguém sobre a face da terra tem autoridade para ser o profeta. O profeta, a autoridade dele está, no caso do cristianismo, está na Bíblia. É ela que... E olhe que ela tem todas essas falhas, né, dos seus escritores que já temos mencionado. O Espírito é quem faz a Bíblia, apesar dos seus escritores, faz a Bíblia ser essa palavra de Deus. É ela que dá essa autoridade. Tá? Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz, veja o que é tão interessante isso. A Bíblia diz que quando Paulo, né, e Silas estiveram na cidade de Tessalônica, não, foi em Bereia, né? E depois teve em Tessalônica. Aí Lucas menciona assim, os bereanos foram mais dignos, não me lembro agora do termo,
né? Porque eles ouviram o que Paulo pregava, mas eles iam consultar na Bíblia se aquilo era verdade. Qual era a Bíblia que eles tinham? O Antigo Testamento. Tá? Se eles tivessem acesso aos apóstolos, né? Atos capítulo 2 diz que a igreja primitiva ela tinha esse acesso aos apóstolos, então diz assim, que eles seguiam aos ensinos dos apóstolos. Mas em Tessalônica não tinha apóstolo, em Bereia não tinha apóstolo. Né? Então o que acontecia? Eles escutavam Paulo e eles iam consultar na lei, na Bíblia do Antigo Testamento, eles iam consultar se aquilo que estava sendo dito era verdade. A autoridade não estava em Paulo, não estava em Silas. A autoridade estava no texto bíblico, apesar dos escritores dela. Veja só que interessante, que belo. Isso é maravilhoso, porque o milagre não está no texto. O milagre não está no livro em si, né? Nas pessoas que falam. O milagre está nessa mensagem, nessa revelação de Deus que a Bíblia procura demonstrar. Né? Então, ela, no cristianismo, é o que dá a autoridade à pregação. Pode estar um anjo, Paulo até menciona isso aos Gálatas. Ele diz, olha, se descer um anjo do céu, olha, é muita coisa. Né? Hoje a gente nem liga muito para essas coisas, mas naquela época era uma coisa muito forte, porque a cultura apocalíptica vivia de anjos, anjos que chegavam, anjos que davam recado, viviam disso, e eles alimentavam muito o pensamento deles disso. Então, se descer um anjo do céu e falar para vocês, olha a autoridade, né, do que está sendo dito. Se descer um anjo do céu e falar para vocês que o que eu preguei do evangelho não está correto, considere esse anjo do céu um anátema. Ora, se um anjo do céu fizer isso e vai ser anátema, quanto mais qualquer ser humano que chegar lá e pregar qualquer outra coisa. Né? Então, Paulo está chamando a atenção para isso. Então, quando estivermos diante de qualquer ensino que for dado, que você tiver, consulte a Bíblia. Né? Consulte. Não a letra. Porque se você for pela letra, você vai ter pregadores falando coisas absurdas. Porque a cultura judaica naquela época eram coisas absurdas. E eles foram grandemente influenciados por essa cultura absurda. Tá? Negócio de olho por olho, dente por dente, que mais que tem lá? Tem uma série de coisas lá do Antigo Testamento, né? Matar animal, para poder os pecados serem perdoados. Tudo isso que eles entenderam e foram colocando em prática. Né? Aí você pergunta a Jesus, pronto, olha aí, faça isso. Né? Pergunte a Jesus, Senhor, tu mandastes que fosse feito isso para perdoar pecados? Tu, Senhor, faria agora, tu orientaria, porque Deus não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo. A mesma revelação de antes é a revelação de hoje, vai ser a revelação de daqui a 300 mil ou milhões de anos. Deus não muda. É a mesma mensagem. Entende? Então, é perguntar a Jesus. Tá ok? Então, pois só ela no cristianismo, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, é o que dá autoridade a qualquer pregador. A autoridade está no texto bíblico e não no pregador. Tá? Pode ser o pior bandido do mundo, o pior pecador do mundo. Né? Na verdade, todos somos. Ainda assim, essa pessoa, se ele estiver de acordo, coerente com a palavra do Senhor, ele vai ter a autoridade do Espírito para poder falar em qualquer circunstância. Tá? Porque a verdade não está nele, mas está onde ele está baseado, que é a palavra de Deus. Vamos ao Facebook.
Hoje nós temos somente 5 minutos para conversar. 5 não, agora são somente 3 minutos para a gente conversar sobre o Facebook, tá? O que é que tem lá nas postagens que a gente pode destacar nessa oportunidade. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Cadê? Pronto, está aqui. Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Ainda bem que a internet não foi embora de novo como logo no começo do culto, né? Antes do culto já tinha ido embora há um bom tempo. Aí, depois que começou o culto, ainda caiu umas 3 vezes por aí, né? Mas é assim mesmo, faz parte. Graças a Deus, apesar de tudo isso, a internet existe e está fazendo e é bênção para a vida de muita gente. Deixa eu colocar aqui na tela o Facebook. Então está aqui ele. Vamos falar aqui sobre o culto de hoje. Aqui está o culto de hoje. Ele está curtido por Elânia Neres, Ivete Espíndola, Maria Arideia e Valdenice Lisboa. Tá bom? Então já está curtido por esses queridos, essas queridas que curtiram. O dia de hoje está aqui, ó. O mês é o mês azul. O dia do soldado desconhecido, não é? Do jacaré e do planeta vermelho, que é Marte, né? Isso aqui é o dia 28 de novembro. É o Dia Nacional da Conciliação Judicial. A última quinta, que já passou, né, do mês, é o Dia Mundial de Ação de Graças do Soldado. Ação de Graças, e hoje é dia do soldado desconhecido, como foi dito antes ali, e está sendo repetido aqui. Hino americano, cadê? Hino não. Dia latino-americano do sonho social. Dia mundial da malha ferroviária e dos povos asiáticos não independentes. Os povos asiáticos não independentes. E Dia Internacional do Ministério Público. Tá? Ministério Público. Essa questão de povos independentes, isso é também muito relativo, viu? Olha, independência com miséria não leva ninguém a nada. Tá? Eu sou independente, mas eu tenho um povo miserável, um povo que está morrendo de fome. Não compensa. Né? É mais importante o ser humano do que a independência. Ok? Também o contrário é falso, ou seja, o contrário não é falso. O contrário pode ser aceitável. Não é um povo independente. Não é independente esse povo, mas não passa fome, está vivendo bem, está vivendo dignamente. Entendeu? Então, essa propaganda da liberdade para produzir fome e miséria e morte, isso é tolice, isso é bobagem. Agora, nós temos, por exemplo, quem foi que disse que existe liberdade? Não existe liberdade, você não pode fazer e nem ser o que você quer. Tá? Mas criaram uma série de conceitos aí sobre liberdade, né? Então, liberdade é aquilo. Não, aquilo é liberdade para quem criou o conceito. Tá? É para facilitar a vida deles. Eles é que criam os conceitos para a gente engolir e a gente ficar à mercê deles. Então, liberdade com fila do osso não nos diz nada. Tá bom? O importante é a dignidade humana. É a dignidade humana. É estar vivendo como gente. Isso é que é liberdade. Tá? Liberdade com fome, isso é propaganda. Só propaganda. Não tem nada de real nisso, não. Aqui tem um vídeo estudo sobre, né, Jesus e o terceiro ano do ministério dele. Aqui tem um outro vídeo estudo sobre Jesus e a última semana do ministério dele. Jesus, né, outro vídeo estudo. Jesus e o primeiro ano do ministério dele.
Aqui tem um comentário sobre um filme que eu assisti. O filme fala sobre Missa da Meia-Noite. Não é que fala sobre isso. O filme, esse é o título do filme. Mas me assustou muito o quanto a religião, na vida de gente errada, o quão errado ela fica. Aliás, eu vou repetir aqui uma frase que eu falei ontem e que eu li recentemente. Acho que eu já falei aqui também. Dentre os homens maus, os homens religiosos são os piores. Tá? Então, a mesma coisa. O problema não é a religião. O problema são os homens. É como qualquer outra profissão, qualquer outra atividade do ser humano. Tá? O problema não está na atividade. O problema está em quem exerce aquela atividade. Tá bom? Isso tem a ver, então, como eu disse, com todas as atividades humanas. Qualquer uma delas. Existem professores ruins? Existem. Mas não é culpa do ser professor. Entendeu? É porque existe gente ruim exercendo a profissão. Tá bom? E como outra, pastor, né? Existe pastor ruim? Existe pastor do diabo. De pastores do cão. Mas é culpa do ser pastor? É culpa da religião? Não, não é. Não é culpa. Né? É gente errada fazendo aquilo que deveria ser certo. Tá? Então é nesse sentido que esse filme me assustou muito, né? Me apavorou. Não o filme em si, que ele é até muito simples, mas é o recado que ele está dando. Tá? Muito sério. Religião é uma bênção, desde que pessoas maduras possam exercer essa atividade. Aqui tem, né, a chamada para um site onde eu estou, e depois tem um link onde eu estou juntando todos os conteúdos que já foram produzidos, colocando tudo numa sequência de assuntos para facilitar as pessoas a terem acesso. Inclusive eu ter acesso, porque eu ainda consulto muita coisa e muitas informações que antes me foram muito úteis. Aqui está o culto de ontem, né? O culto de ontem foi curtido pelas seguintes pessoas: Ariel Souza, Vandi Nascimento, Ivete Espíndola e Maria Arideia. Então, esses 4 queridos e queridas curtiram o culto de ontem, tá? Muito bem, deixa eu fechar aqui o Facebook. Vamos aqui para o nosso momento de oração, finalizando o nosso culto. O nosso momento de oração é um poema, tá? E a gente vai ler. Senhor, querido Deus, antes de tudo te louvamos e agradecemos pelo domingo que tu nos dás, um dia inteiro para cultuar, pela importância dele para nosso espírito e nossa saúde, pelo que ele promove em nós e na nossa vida a te adorar. Pedimos muita diferença em nossa existência calma, nas nossas convivências e relacionamentos cotidianos, que as pessoas desfrutem disto que age em nossa alma, que todos sejam gente que, por ti e para ti, muito amamos. Te louvamos pela Casa de Apoio, teu amoroso projeto, por ser uma maneira maravilhosa de te servir e te adorar, pelas pessoas que são alcançadas com este nosso afeto, pelas pessoas que se oferecem para este divino amar. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se ofereçam para amigos e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então, esse é a nossa oração deste momento, tá bom? O lembrete é que 10h30 vamos ter um resumo, né? Um vídeo, uma live pequena com resumo do culto e dos temas que vamos tratar na nossa escola dominical aqui, na família.
Na descrição deste culto, deste vídeo, você tem o link 10, 11, 12, que fala sobre a casa de apoio. O link 3 fala sobre vídeos estudos, que nós recomendamos. E amanhã estaremos de volta conversando sobre orientações bíblicas às lideranças espirituais. Amanhã, tá? No culto matutino. Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com Deus. E na sua rede social, divulgue que só o Espírito é quem convence, converte e santifica as pessoas. Tá bom? A gente fica por aqui, deixa eu ligar aqui a música e a gente vai se despedindo e que o Senhor abençoe muito o seu dia, que seja um dia muito produtivo e abençoador para a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Até mais.